Cristiano Zanin Martins é um dos nomes mais comentados da cena jurídica brasileira contemporânea. Sua ascensão, que culminou com a nomeação para o Supremo Tribunal Federal, STF, foi acompanhada de perto, tanto por apoiadores quanto por críticos, principalmente em razão de seu histórico como advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste vídeo, vamos explorar a origem, carreira, nomeação e polêmicas que cercam o atual ministro do STF, além de curiosidades pouco conhecidas do grande público. Nascido em Piracicaba, interior de São Paulo, em 15 de novembro de 1975, Cristiano Zanin cresceu em uma família com forte influência educacional e jurídica. Seu pai, Nelson Martins, era advogado e sua mãe, Maria Roseli, diretora de uma escola pública. Desde cedo foi incentivado a seguir carreira acadêmica e jurídica. Em 1994, mudou-se para a capital paulista para estudar Direito na PUC de São Paulo, onde se formou em 1999. Posteriormente, especializou-se em Direito Processual Civil na mesma instituição. Zanin começou sua trajetória profissional como estagiário e depois advogado no tradicional escritório Arruda Alvim. Mas foi no escritório Teixeira Martins Advogados, onde se tornou sócio em 2004, que sua carreira começou a ganhar destaque. O escritório tem laços históricos com o Partido dos Trabalhadores, PT, e com o próprio presidente Lula, sendo dirigido por Roberto Teixeira, compadre do ex-presidente e sogro de Zanin. Em 2022, Zanin fundou seu próprio escritório, ao lado da esposa Valesca Teixeira Zanin Martins, também advogada e filha de Roberto Teixeira. Embora tenha atuado em diversos casos de grande repercussão, como a recuperação judicial da Varig e a falência da Transbrasil, foi a partir de 2013 que seu nome passou a aparecer com frequência nos noticiários nacionais. Nesse ano, assumiu a defesa de Lula em meio às investigações da Operação Lava Jato. Zanin e Valesca lideraram a linha de defesa que sustentava que o ex-presidente era alvo de uma perseguição jurídica e política, o chamado lawfare. O termo passou a fazer parte do vocabulário político-jurídico brasileiro e Zanin se tornou cofundador do Instituto Lawfare e coautor do livro Lawfare, Uma Introdução, publicado em 2019. A estratégia da defesa de Lula visava mostrar que os processos tinham vícios de origem, especialmente em relação à imparcialidade do então juiz Sérgio Moro. O ponto alto dessa tese foi a decisão do STF, que considerou Moro parcial e anulou as condenações contra Lula, permitindo que ele disputasse as eleições de 2022. Zanin também levou a questão à ONU, que reconheceu que a prisão de Lula violou o devido processo legal e seus direitos políticos. A lealdade e eficiência jurídica demonstradas por Zanin não passaram despercebidas. Em junho de 2023, Lula o indicou para ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, no Supremo Tribunal Federal. A nomeação dividiu opiniões. Por um lado, houve reconhecimento de sua competência técnica. Por outro, críticas à escolha de alguém tão diretamente ligado ao presidente da República, quebrando, segundo alguns analistas, a ideia de distanciamento entre os poderes. Mesmo com as críticas, a sabatina de Zanin na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, foi considerada tranquila. Ele foi aprovado com 21 votos a favor e apenas 5 contrários na comissão, e depois no plenário do Senado com 58 votos favoráveis contra 18. A posse ocorreu no dia 3 de agosto de 2023 e desde então ele ocupa uma das 11 cadeiras do STF, com um mandato garantido até 2050, quando completa 75 anos, idade limite estabelecida pela Constituição. Logo em seus primeiros meses no Supremo, Zanin adotou posturas que surpreenderam parte do público, especialmente os que esperavam uma atuação mais alinhada a pautas progressistas.
Em votações importantes, como a que discutia a descriminalização do porte de pequenas quantidades de cannabis para uso recreativo, Zanin votou contra, alegando preocupação com os efeitos da liberação sobre a saúde pública e a segurança. Também votou contra a equiparação de ofensas à comunidade LGBTQIA+, ao crime de injúria racial, embora tenha justificado sua decisão com base em questões processuais. Outra posição que chamou atenção foi sua fala contrária à legalização da interrupção forçada da gestação até a 12ª semana, durante a sabatina no Senado. Ele defendeu o direito à vida como princípio constitucional, o que foi bem recebido por parlamentares de perfil mais conservador. Essas posições renderam elogios de setores mais à direita e surpresa entre setores à esquerda. Apesar da aparência de conservadorismo em temas morais, Zanin tem se mostrado alinhado à jurisprudência tradicional do STF em temas institucionais e constitucionais. Tem votado com frequência em conjunto com ministros experientes como Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, indicando uma tentativa de construção de uma imagem mais técnica e menos politizada. A indicação de Zanin ao Supremo Tribunal Federal levantou discussões relevantes sobre os critérios de escolha para os ministros da Corte. Sua nomeação trouxe à tona uma reflexão recorrente. Até que ponto é aceitável que advogados tão próximos de figuras políticas assumam posições no mais alto tribunal do país? A Constituição exige notável saber jurídico e reputação ilibada, critérios que muitos afirmam que Zanin preenche. Contudo, a forte conexão pessoal e profissional com o presidente Lula foi vista por alguns como um possível conflito de interesse, ainda que legalmente permitido. Esse tipo de proximidade não é inédito no STF. Outros ministros também tiveram vínculos com o meio político antes da nomeação. No entanto, a sociedade brasileira, que em outros momentos reagiu fortemente a nomeações polêmicas, mostrou uma passividade intrigante neste caso. Não houve grandes manifestações contrárias nas ruas ou pressão intensa nas redes sociais, o que levanta questionamentos sobre o grau de atenção da população a esses processos decisórios e à politização do judiciário. Cristiano Zanin também possui atuação acadêmica. Lecionou Direito Civil e Direito Processual Civil na Faculdade Autônoma de Direito, FADISP, em São Paulo. Entre suas atuações mais recentes, antes de assumir o STF, esteve envolvido em causas empresariais de grande relevância. Foi contratado pela Americanas em 2023 para atuar em ações contra o Banco BTG Pactual, num contexto de crise contábil que gerou repercussão em todo o mercado financeiro. Também teve participação em negociações de acordos de leniência, como no caso da JF Investimentos, proprietária da JBS. Com menos de 2 anos de atuação no Supremo, ainda é cedo para se traçar um perfil definitivo do ministro Zanin. No entanto, seu comportamento já demonstra a busca por uma atuação que transmita independência e solidez técnica. A relação direta com Lula, embora impossível de ignorar, não tem até o momento se traduzido em um alinhamento automático com pautas ideológicas do governo. A trajetória de Cristiano Zanin levanta questões fundamentais sobre o papel do judiciário, os limites da relação entre política e justiça e o próprio funcionamento das instituições democráticas no Brasil. Por ora, ele parece caminhar para construir sua identidade como ministro do STF, com base em uma atuação técnica, cautelosa e, até certo ponto, surpreendente. Resta à sociedade acompanhar seus próximos passos com a vigilância crítica que o cargo exige. Seja como advogado de defesa em casos emblemáticos, seja como ministro da mais alta corte do país, Zanin já escreveu seu nome na história jurídica do Brasil. Seu futuro no Supremo será acompanhado de perto por juristas, políticos e pela população, especialmente por representar uma ponte direta entre o universo jurídico e o núcleo mais íntimo do poder político nacional.
Curtiu esse conteúdo? Então já deixa o like, compartilha com quem também gosta de história e política e não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo episódio.